Ok? De todos. Ok. Então, vamos fazer o seguinte. Como essa é a nossa primeira live, eu vou apresentar inicialmente alguns elementos do nosso ambiente virtual, alguns procedimentos que são importantes para que todos sigam, para que a gente consiga registrar a presença de todo mundo, que chegue no final do semestre, se o semestre for até o final, não sei como é que vai ser a conduta, né, institucional, mas a gente teria, nós vamos ter os elementos suficientes para registrar a atividade, presença de vocês, e a gente vai tocando a nossa disciplina assim, ok? Então, assim, haverá momentos nesta live que eu vou compartilhar a minha tela. Então, vocês possivelmente ou deixarão de me ver ou vão me ver pequenininho do lado da tela. Eu já gravei várias aulas via Google Meet. Esse nome Google Meet é o Hangout da conta corporativa. Como eu estou logado no meu e-mail institucional da UFT, então esse Google Meet permite mais pessoas na sala de aula e a gravação por mais de 40 minutos, né? Um tempo indeterminado. Tem um aplicativo muito bom para fazer essas aulas, chamado de Zoom, mas a conta gratuita dele permite apenas 40 minutos de aula, a gente teria que ficar interrompendo sala e criando outra. Então, para a finalidade das nossas lives, eu vou continuar usando aqui o Hangout. Então, como eu estava falando, eu vou compartilhar a minha tela, vocês vão poder acompanhar a imagem que eu estou vendo aqui no screen, né? Na tela do computador. Na aula passada, que foi de nutrição, eu gravei toda a live, todo mundo via a minha tela, mas a gravação que o Google faz, porque quem grava essa live aqui é o próprio Google, e ele me envia por e-mail. Leva uns 10 minutos para chegar, depois que acaba a nossa live. Ela veio mostrando apenas a minha webcam. Então, toda a apresentação que todo mundo viu, embora esteja no AVA, a minha fala lá ficou sem apresentação. Não sei porquê, teve uma outra live que eu fiz de MPA, deu tudo certo. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final desta aqui, né? Temos se vai mostrar a tela compartilhada, se não vai. Então, vou iniciar aqui o compartilhamento da minha tela. Enquanto ele troca a tela, deixa eu ver se ele mostra aqui. Enquanto ele troca a tela, aí eu fico quieto porque o áudio tende a sumir nessas transições. Então, vou fazer um teste aqui, eu vou abrir a nossa página aqui no ambiente virtual, no Moodle, e eu gostaria de saber quem é que consegue visualizar a página do meu computador. Escreve no chat. Ok. Vou voltar lá, hein? Então, como eu estou na outra tela e não estou olhando para o chat agora, eu vi que muitos colocaram ok. Abre o microfone, fala ok e fecha. Vamos ver. Ok. Ok. Beleza. Se vocês acharem que com o microfone aberto está funcionando bem, pode deixar, a gente interage mais rápido.
agora eu não vou estar olhando para a tela do chat. Vou estar olhando aqui a tela do ambiente. Bom, gente, seguinte, primeira coisa, é muito importante para todos nós que a gente tenha uma frequência e um acesso diário ao ambiente virtual. Por que eu estou dizendo isso? Porque é a forma que nós temos de mostrar a presença nas atividades online. E essa presença nas atividades online, ela será cobrada, né? Então, quando eu venho aqui em participantes e começo a olhar aqui, deixa eu organizar aqui por ordem de acesso, colocar aqui, ó, Rebeca, 29 segundos, Lucas, 2 minutos, Gabriela, 6, 16, 15. Aí, quando chega aqui em Ana, Rosana, Lucas, já começa o pessoal ó, com 3 dias sem acesso, não sei quem está aqui, e um grande número de pessoas sem nunca ter acessado. Daqui para baixo, ninguém acessou. Então, isso é um fator complicador para depois eu poder, quando eu fizer o relatório de frequência, acesso, de acessos às atividades da disciplina, isso vai ter que constar de alguma forma. Então, é muito importante que vocês façam os acessos diariamente, né? Talvez alguém se pergunte, mas como que o professor vai saber? Por exemplo, a Caroline está aí? Deixa eu ver se ela está aqui. Essa Carol não é a Caroline? Ué, pode abrir o microfone e falar, Carol. É você? Caroline Teles, ok. Então, Caroline, eu vou abrir aqui, vou mostrar o exemplo aqui com o seu nome. Eu posso vir aqui todos os acessos. E aí ele me mostra o gráfico, todos os seus acessos, e depois mostra os acessos, o que foi feito, o que não foi feito. Né? Eu consigo rastrear aqui, e através dessa ferramenta, eu vou olhar para cada um de vocês para poder anexar lá no relatório de presenças, ok? Então, para aqueles que... Acredito que todo mundo já entendeu essa entrada, né, no ambiente. A lógica dela é a seguinte: você entra, preenche esse cadastro aqui para que eu possa entrar em contato com você numa urgência. Normalmente, essas urgências acontecem mais no final do semestre. Às vezes é um erro de nota, uma necessidade que o aluno tem. Aí entra em contato, sem muita burocracia, a gente resolve os problemas de maneira bastante rápida, ok? A outra coisa é estar presente no grupo, todos já estão. E aí, para otimizar o uso da ferramenta Moodle, o Moodle em si é um software que tem muitas ferramentas integradas nele. Entretanto, muitas delas são complexas e a gente teria que ter cursos de uso e capacitação de todos, e, na verdade, o que eu tenho feito é usado ferramentas que são de uso comum, ferramentas onde tem maior engajamento na web, e trazendo esses elementos para dentro do Moodle, porque facilita. Então, a nossa comunicação via WhatsApp é um elemento que agiliza muito. Para que nós vamos ficar falando via chat dentro do Moodle? Né? Até porque o chat, a gente tem que marcar a hora, ou por e-mail é uma comunicação, ou por fórum é uma comunicação não simultânea. Né? Então, uso o WhatsApp. As videoaulas eu coloco no YouTube, trago os links para cá, os conteúdos da disciplina também. Então, o que está por trás desse planejamento é a busca do engajamento e da facilidade que eu quero conferir a vocês, ok? Então, aqui, os conteúdos estão organizados por semana, né? Ontem à noite eu estava assistindo essas aulas aqui, vocês acham que eu não assisto as aulas que eu coloco? E eu assisto, sim, como vocês, tá? Porque
Você faz a disciplina, passa, eu fico, eu faço ela todo semestre. E aí, então tá lá, dia 2/3, 9/3, os conteúdos, dia 16/3, 23/3, e aqui hoje eu escrevi aqui essa atividade nessa data do 23/3, depois eu vou falar dela. Esta aula aqui, eu quero comentar algumas coisas ainda, vou gravar uma videoaula aqui para o dia 16/3, ok? As demais, não há necessidade de uma nova gravação, né? Então, o que nós vamos falar na aula de hoje, eu vou abordar os temas do dia 23/3, embora hoje seja a data do dia. Hoje é 31, né? Tá 30. Vou arrumar isso aqui. Por conta desse atraso de uma semana em função da minha tosse e febre. Tá? Então, a gente acelera esse conteúdo aqui, eu vou colocando para vocês, então logo fique pronto. Então, vocês verão que a cada semana, as atividades ou os materiais que eu recomendo que sejam estudados serão linkados aqui, cada um deles, seja o PDF, seja um PowerPoint que eu transformo em PDF, seja uma videoaula, e vou propor uma atividade, então, aqui no final do quadro, né? Ah, professor, e aonde que eu envio a atividade? Eu falei que está no final desta página. Então, no final dessa página, a gente tem área para postagem de atividades. Então, vai estar link para envio de quê? Do seu arquivo, da atividade 23/3. Ok? E o prazo 5/4/2020. Então, aqui é para enviar um arquivo PDF só, atendendo esta atividade aqui. E as demais, nas demais semanas, isso que for pedido, né? Quando for pedido, vai estar descrito dessa forma. Ok? Então, depois eu comento isso aqui. Então, basicamente, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é isso. Tá todo mundo conseguindo ouvir, entender bem? Alguma pergunta? Pode abrir o microfone e falar, que eu não estou na tela do chat. Ok, professor. Bom, recebi um feedback e considero que seja o retorno de todos vocês. Então, nós vamos passar, então, para a nossa aula de tipos de planejamento. Nós vamos falar do planejamento da ação empresarial. E, para isso, eu vou abrir aqui o PowerPoint. Então, agora eu vou precisar que vocês falem se está sendo possível visualizar o PowerPoint em tela cheia ou não. Sim, professor. Eu não sei se você está vendo o PowerPoint. O professor não está conseguindo visualizar. Quem não consegue visualizar o PowerPoint? Aqui está tranquilo. E assim, consegue? Eu estou conseguindo, professor. Das duas formas está ok. Agora não. Pelas duas formas, tá ok. Eu consigo ver as duas. Ele aparece o PowerPoint, a minha câmera, ou só o PowerPoint? Só o PowerPoint. Só o PowerPoint. Quem não está vendo o PowerPoint? Eu estou vendo. Vamos! Bom, então vamos dar sequência. Então, se eu ampliar a tela aqui, bom, vou passar ela assim, porque para não correr o risco de sumir aí da tela de vocês. Essa apresentação está no link já, tá? Então é o seguinte, nós vamos falar hoje de planejamento. Eu vou pedir para desligar o áudio de vocês, porque está saindo aqui. Deixa só o meu ligado agora. Eu saio do liquidificador.
Só o áudio. Desliga o áudio. A hora que o áudio de todo mundo estiver desligado, eu dou sequência. Tem áudio aberto. Espera É aí. só clicar no microfone que ele fecha e desliga. Tem outro merda. Deixa eu ver de quem que é. Ô, Carol, eu acho que é o seu. Aí. Ok. Então vamos dar sequência aqui. Então nós vamos falar do planejamento da ação empresarial. A aula de planejamento ela é bastante interessante porque ela traz muitos elementos para discussão aqui, né? Embora na modalidade de hoje a gente não siga com o áudio aberto, eu vou abrir espaços para perguntas, mas a gente tem bastante discussões aqui referente a esse tema. Eu considero essa uma das aulas mais centrais e estratégicas, né, dessa disciplina aqui. Então vamos lá. As empresas, então, eu coloquei aqui, elas não agem na base da pura improvisação. Não devem agir assim, embora a gente conheça algumas que geralmente nos dão essa sensação, né? E nem sempre elas querem depender da sorte ou do acaso. Isso é comum a todas. Ninguém quer tocar um negócio e ficar exclusivamente dependendo o seu sucesso dependendo do acaso. Quer dizer, você está lá, você está gerenciando, você propõe o teu negócio e você tem capacidade de interferir nele. Para quê? Para que você leve o teu negócio para um resultado otimizado. Deixa eu ver se eu pego aqui uma... Deixa. Bom, tudo nelas, nas empresas, pode e deve ser cuidadosamente planejado para que suas atividades possam ser realizadas da melhor maneira possível. Então, se tudo pode ser planejado, a gente tem que pensar aqui nas modalidades e nos níveis que o planejamento pode ter dentro do negócio. Isso aqui é fundamental para a gente se entender, para a gente compreender a nossa inserção dentro de um negócio, em que nível vamos interagir, o que a gente pode falar naquele contexto no qual a gente foi alocado e faz parte de uma atividade, de um empreendimento. Então, isso vai ficar mais claro mais para frente um pouquinho. Então, o planejamento, ele representa a primeira função administrativa e, por ser exatamente o que serve de base para as demais funções, organização, direção e controle, o planejamento deve ocupar a maior parte do tempo do empresário ou do empreendedor, né? Então, o planejamento, aqui é um slide lá do livro do Chiavenato, aquele livro do Teoria, Processo e Prática, que se eu não compartilhei na página, depois eu vou olhar, eu vou compartilhar com vocês os slides, eu acho que eles já estão compartilhados lá, tá? E o material desse livro a gente até usou na primeira aula, em sala de aula. Então, o planejamento aqui, ele tem como premissas, né, a definição de objetivo, a verificação do estado atual das coisas, que é a busca da compreensão do cenário, o cenário econômico, o cenário político, o cenário de recursos humanos, quer dizer, todo o contexto que vai envolver a existência dessa empresa, desenvolve premissas sobre condições futuras, aí é uma visão do que é mais provável, do que a gente espera em termos de futuro,
né? É o que hoje está deixando a sociedade no planeta inteiro muito estressada, quer dizer, a dificuldade de visualização dessas condições futuras, porque o que é possível visualizar hoje é bastante preocupante, né? Identificar os meios para alcançar objetivos. Então, essa busca de meios para alcançar objetivos já está lá no momento posterior dessa análise de planejamento, onde o mecanismo da busca de como atingir as metas serão encontrados e depois a implementação e os planos de ação necessários. Então, nesse conjunto de objetivos aqui, a gente tem todo o processo de organização, direção e controle, também passando a princípio ou a priori na cabeça do gestor máximo de quem está planejando as ações futuras, né? Então, por isso que a gente gasta a maior parte do tempo com planejamento. E o que eu gostaria de mencionar aqui é o seguinte: tempo investido em planejamento é tempo poupado nas outras ações. Por quê? Porque o investimento na ação do planejamento, ela faz com que a ação administrativa, em momentos subsequentes, seja uma ação proativa e não uma ação reativa às realidades que se apresentam para o negócio. Então, o planejamento, ele cria a condição básica da empresa simular e visualizar cenários e planejar as ações futuras, para que quando estes cenários se materializem, a empresa não seja pega de surpresa e ela consiga ter uma postura que já foi muito bem analisada, ou seja, ela é proativa, né, ou mais proativa, o que significa que o nível de racionalidade no processo decisório é maior. Toda decisão tomada de uma forma reativa, ela tende a ser de qualidade inferior ou menos ponderada, ou seja, menos racional. Então, é muito importante a percepção e o que fundamenta o planejamento dentro da função administrativa para criar esta condição de proatividade. Bom, o planejamento não é nada menos do que um modelo teórico para uma ação futura. Ou seja, o planejamento é eminentemente a ferramenta da proatividade. O planejamento lida com o futuro. Então, a gente precisa, dentro das empresas, dentro dos nossos negócios, sempre estar antenado às condições de meio, às condições de tendência e de futuro das circunstâncias do mercado onde a gente opera, para que a gente possa subsidiar as nossas necessidades no planejamento. Então, o planejamento define coisas ou respostas ou perguntas para esse tipo de situação. Primeiro, onde a empresa pretende chegar? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Então, se a empresa não tem claro os seus objetivos, né, aonde ela quer chegar, né, qualquer plano serve. Quer dizer, não vai ter como avaliar se ela está dentro de uma proposta adequada, se o ritmo com que ela se aproxima dos objetivos está adequado ou não. O que deve ser feito? E a resposta do que deve ser feito também depende da resposta da primeira pergunta, né? E, para tanto, quando fazer e como fazer. E esse como é em qual sequência as coisas devem ser feitas. Então, está no ombro do
administrador máximo, do CEO da empresa, do dono do negócio, o planejamento no seu nível mais detalhado e fundamental, né? Aqui a gente começa a falar de aspectos que estão ligados ao nível do planejamento máximo da empresa, chamado de planejamento estratégico. Pergunta-chave sobre o planejamento, então, é onde estamos, né? Onde estamos, quando eu digo isso, eu estou me referindo, pensa que todo mundo trabalha ou participa de uma mesma empresa, ou cada um na sua, né? Onde estamos, quer dizer, em qual região, em qual mercado, quais circunstâncias, né? E aí, o que devemos fazer? Quais são as nossas metas, objetivos e o que deve ser feito? E aí vem a próxima pergunta, que é: quando as coisas que planejamos devem ser feitas? E aí, para que elas sejam feitas, é como fazê-las e depois em qual sequência. Então, aparentemente, são perguntas curtas, mas que no desdobramento do processo de respondê-las, isso vai ganhando corpo. Vocês vão perceber e sentir a necessidade e a complexidade de dar essas respostas quando forem executar a atividade da aula de hoje. Tá? Então, vamos lá. A abrangência, então, do planejamento. Vamos olhar todo o contexto. O planejamento é elaborado em função de vários níveis organizacionais. São níveis, logicamente, que, primeiro, teóricos, mas também que se materializam na prática e na própria estrutura organizacional. Agora que a gente já entende um pouco de teoria geral da administração, a gente sabe que, a partir do momento em que as empresas foram vistas como uma entidade ou fenômeno complexo, né, que está em constante busca do equilíbrio, as caracterizações da teoria geral da administração clássica de Fayol, então a gente vai começar a perceber que aqueles níveis hierárquicos existentes dentro da empresa, as funções de comando, subordinação, né, tá tudo diz respeito a esses níveis de planejamento. Então nós temos lá o planejamento estratégico, que seria a pontinha dessa pirâmide aí. Então, esse nível de planejamento estratégico é o nível do conselho, da presidência e diretores, quer dizer, é o nível mais alto do negócio, aonde as questões, as decisões mais fundamentais, a razão da existência e os propósitos da organização são contemplados aqui. Okay? Aí a gente tem o planejamento tático, que seria um nível intermediário da organização, aonde, nesse nível tático, a gente tem as gerências e as chefias, né, geralmente de departamentos. É aqui que os planos de ação são elaborados. E esse nível aqui, ele vai fazer a intermediação ou a interlocução entre o estratégico e o operacional. E o nível de chão de fábrica, o nível operacional aqui, que são supervisores, executores dos trabalhos, os próprios funcionários, onde aqui são as próprias operações que são executadas. Normalmente, nos cursos de administração, a gente desenha uma pirâmide dessa forma, representando a empresa, embora mais para frente a gente vá discutir uma visão um pouquinho diferenciada disso, né? Então, nível estratégico, tomada de decisões; no nível tático, os planos de ação; e no nível operacional, a execução, ou seja, as próprias operações, o operacional da empresa. Bom, nesse slide aqui, o planejamento estratégico é o planejamento mais amplo e envolve
e abrange toda a organização como um sistema único e aberto. O planejamento estratégico, ele olha para a empresa como um todo. Quem participa do planejamento estratégico deve conhecer a empresa como um todo, deve ter participado, se possível, da concepção do negócio da empresa. E aí, as principais características do planejamento estratégico são, primeiro, que são projetos de longo prazo. O nível estratégico, ele pensa a empresa com resultados de longo prazo. Ele olha muito, ele envolve a empresa na sua totalidade, envolve a empresa na sua totalidade e é definido pela cúpula da organização. A cúpula são a gerência máxima, né? Vamos dizer assim, a direção, o CEO da empresa, né? E é voltado para a eficácia da organização. E a gente tem um termo importante, que é eficácia, e a eficácia significa entregar o prometido no prazo, e com a qualidade prometida. Então, ser eficaz é entregar os seus produtos aos seus clientes no prazo combinado e com a qualidade combinada. Isso é eficácia. A questão de se o custo de produção é mais alto, mais baixo, a questão de quantidade de pessoas para produzir, isso tem a ver lá com o operacional e diz respeito à eficiência do processo produtivo. Aqui, no nível estratégico, a preocupação fundamental é a eficácia. A empresa que não entrega sua produção para os seus clientes com a qualidade prometida e nos prazos, ela começa a ficar mal no mercado, porque ela cria uma sensação de instabilidade e vulnerabilidade. O que está acontecendo no mundo hoje, porque boa parte dos insumos consumidos no planeta são produzidos pela China. E a China, em função do problema da pandemia, deixou de cumprir o quê? Seus prazos, Ela teve que priorizar o mercado interno, situações internas, e a gente tem sentido os impactos disso no mundo todo. Só que essa é uma circunstância de anormalidade que está influenciando na eficácia das organizações. Mas é uma decisão estratégica tomada dentro dessas organizações por uma pressão maior do que elas próprias, que seria a pressão do próprio Estado. Mas aí a gente vai falar disso num outro momento. Aqui, nesse ponto, eu trouxe um vídeo que vai falar de missão, visão e valores. Eu gostaria de fazer um teste. Eu vou iniciar o vídeo, vou esperar alguns segundos e vou parar. Aí eu vou querer ouvir de vocês, se vocês conseguem ouvir o vídeo. Se não conseguirem, eu vou copiar o endereço do vídeo, vou colar lá no chat, aí cada um vai assistir o vídeo, e aí a gente retoma o slide daqui, tá? Então, deixa eu soltar aqui o vídeo, vamos esperar aí 1 minuto, aí eu vou parar o vídeo e vocês vão me dizer se estão ou não conseguindo ouvir. Ou sim, conseguindo ouvir. Fala se está conseguindo ou não. Tô sim, professor. Pode tá bom. Todos? Mais alguém? Calma aí, não posso agora não. Toda forma, então eu vou deixar o vídeo rolar aqui. De toda forma, eu vou copiar o link e vou colar lá no chat, tá? Embora ele esteja descrito lá no link do PDF, está lá na página do ABA. Então,
Então, vamos ouvir a explicação aqui sobre missão, visão e valores. Hoje eu vou falar sobre missão, visão e valores de uma empresa. Algumas pessoas pensam que este é um campo meramente burocrático, que eles servem apenas para ser digitado, serve somente para exploração do plano de negócios. Eu vou dar uma pausa aqui pelo seguinte: muitas vezes, numa videoaula, quando a gente apresenta algum vídeo, ou aparece alguma música, ou tem algum elemento externo ao próprio conteúdo criado por mim no vídeo, quando isso é postado no YouTube, o YouTube notifica com uma reivindicação de direitos autorais, né? Em função disso, é que eu coloquei aqui embaixo do vídeo o link dando créditos ao vídeo original, né? E também, se este for o caso, quando essa gravação estiver lá no YouTube, se uma reivindicação aparecer, eu talvez tenha que cortar o pedaço do vídeo ou substituí-lo por alguma coisa. Isso aconteceu numa aula que eu gravei de nutrição, né? Então, são muito, porque a gente usa muitos elementos da web. Então, a gente está tentando usá-los da forma mais adequada e correta possível, ok? Então, vamos dar sequência aqui. Na verdade, ele serve para quase tudo. A forma como se vai trabalhar, ele estabelece os limites, ele alinha as percepções das pessoas. Em consequência, ele aumenta a possibilidade de sucesso. Ser empresário no nosso país é um grande desafio. A nossa cultura empreendedora sempre admite trabalho com intuição, com a criatividade, com a experimentação, mas isso só deve ser levado na primeira fase do início dos negócios. Logo em seguida, devemos banir o amadorismo e focar nas questões estruturais para ampliar possibilidades de sucesso. Nas minhas definições de missão, visão e valores servem para sustentar a identidade da empresa e evitar desvios inconvenientes. Eu vou falar de... Professor, o áudio está falhando no vídeo. Está muito ruim de entender. Não sei se é para todo mundo. Não está dando para entender. Está tipo chiando. Vamos fazer o seguinte: eu vou copiar o endereço do áudio, vou colar no chat. Aí eu vou pedir para cada um de vocês assistir e aí volta para a nossa sala, tá? Mas aí vamos fazer isso de uma forma coordenada. Okay. Já tem, acho que 45 ou 6 minutos, mais ou menos, que a gente está nesta live, né? A minha sugestão é a seguinte: eu vou colar aqui no chat o endereço, e aí a gente finaliza esta live, o processo de transformação desse vídeo já vai sendo feito pelo Google, e eu vou abrir logo na sequência uma outra sala, boto o link no grupo do WhatsApp e vocês entram de novo. Para que a gente faz isso? Porque aí a gente divide a nossa aula em 2 etapas, dá tempo de você assistir o vídeo, né? E a gente não fica com um arquivo muito grande, porque arquivos muito grandes, a última aula que eu gravei tinha 180 megas. Aí teve problema de imagem, só capturou, ele só gravou a minha webcam, não gravou a tela,
Então, eu vou tentar encerrar esta sala agora. Aí vocês assistem o vídeo e eu já vou abrir a nova sala, vou colocar no WhatsApp lá o link da continuidade dessa aula, ok? Vou parar a gravação aqui. Deixa eu primeiro interromper o compartilhamento da tela. Agora eu vou interromper a gravação e já vou abrir a nova sala, vou colocar no grupo do WhatsApp. Copiem o endereço lá do chat e visualizem o vídeo, ok?